Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos do Senhor, que foram martirizados por causa de Cristo. O Santo Evangelho está em São Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Mas antes eu convido você a curtir nossa meditação, compartilhar, comentar e a perseverar conosco na escuta do Santo Evangelho. São Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, as quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral e de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a Virgem Maria, que meditava toda a palavra de Deus no seu imaculado coração, nos ajude a ouvir na palavra do Senhor, fazer tudo aquilo que o Senhor nos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, um dos 12 que Nosso Senhor escolheu no Evangelho de hoje, um dos 12 apóstolos, cabeças da igreja, alicerce dos apóstolos, que fez parte da primeira hierarquia da igreja, os primeiros apóstolos, ou seja, os sucessores. Os bispos são sucessores dos apóstolos, os que antecederam os bispos, que é a atual hierarquia da igreja. E o Evangelho é um Evangelho que fala da escolha desses 12 apóstolos, inclusive São Simão e São Judas Tadeu, que celebramos hoje. Mas antes dessa escolha é preciso refletir que Nosso Senhor foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Olha o que diz a liturgia da palavra de hoje, o Santo Evangelho. Nosso Senhor foi à montanha rezar. A montanha é um local de recolhimento e passou a noite toda em oração a Deus. Veja, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nosso Senhor não tinha nenhuma necessidade de orar, porque Ele é verdadeiro Deus. Mas em sua humanidade Ele ora porque para dar exemplo para mim e para você, que se Ele que é Deus orou para dar exemplo à nossa humanidade, quanto mais nós que somos seres humanos pecadores, que não somos deuses, quanto mais nós precisamos cultivar uma vida de oração. Aqui é o mistério de Cristo orante, Cristo modelo de oração para a nossa vida interior. O quanto é impressionante, o quanto é maravilhoso ver Nosso Senhor recolhido para rezar, para falar com o Pai. Veja que exemplo sublime, passar a noite toda falando com o Pai. Isso, na verdade, é um grande testemunho para mim e para você que nós devemos cultivar uma vida de oração. E você pode me perguntar como é que eu cultivo uma vida de oração das mais diversas formas, no cotidiano da sua vida, lavando a louça, colocando o texto na internet, colocando o rosário, colocando o texto da misericórdia, parando também para rezar, para ler a Bíblia, para meditar a liturgia diária, ler um salmo, ler um evangelho, ler alguma leitura do Antigo ou do Novo Testamento, orar com a palavra de Deus, com as suas palavras, agradecer a Deus por mais um dia, fazer suas preces a Deus, suas novenas ou tridos, aquilo que você é motivado devocionalmente pela virtude da piedade, fazer
da sua vida um louvor a Deus, ação de graças a Deus por tudo, orar antes de comer, pedindo a bênção de Deus sobre a refeição, depois de comer, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, rezar incessantemente ao Senhor, visitando o Senhor no sacrário, dedicar um tempo para visitar Jesus no sacrário, participar mais da Santa Missa, principalmente nos domingos e dias santos. Então, das mais variadas formas, a gente cultiva uma vida interior, seja uma vida de oração pessoal, seja uma vida de oração comunitária. Mas é necessário que a gente cultive uma vida de oração. É preciso que a gente tenha uma vida de oração. Nós precisamos de Deus, por isso nós precisamos rezar. Deus respeita a nossa liberdade, por isso Ele não nos obriga a rezar. Mas saiba, quando eu e você se decidir não rezar, quem pede sou eu e você, porque somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que perdemos graças porque não rezamos. Somos nós que iremos colher os frutos negativos porque não rezamos. E quando a gente reza, a gente se fortalece. Mesmo na provação, a gente não fica isento da provação, não fica isento da tentação, do sofrimento, mas a gente se une a Cristo que sofre conosco e permanece firme, perseverante. Somos mais fortes diante das dificuldades, porque existe uma força que é maior do que qualquer outra força, e esta força é uma força divina, é a graça de Deus, pelo qual atraímos por uma vida de oração. Portanto, a oração atrai a graça de Deus sobre nós, atrai as bênçãos de Deus sobre nós, atrai as promessas do Senhor para se cumprirem em nossas vidas. Por isso é necessário que eu e você dediquemos tempo para o Senhor, para a nossa oração, e no cotidiano da nossa correria, vai para o trabalho, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Coloque o seu texto na mão, na ida e na volta, e reze o seu texto, reze o seu rosário. Pare um tempinho, reze o texto da misericórdia. Se você pode, reze conosco todos os dias no nosso Instagram, a Hora da Misericórdia, às 3 horas, de segunda a sábado. Participe conosco das adorações todas as quintas-feiras, das santas missas todas as sextas-feiras. Participe conosco dessa intimidade com Jesus Eucarístico. Venha visitar o sacrário da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, que fica na rua Dr. Júlio Maciel 1296. Venha visitar o nosso sacrário. Venha visitar o Santíssimo Sacramento à noite. Uma quarta, uma quinta, uma sexta, antes das celebrações, das nossas reuniões, o Santíssimo Sacramento, às 6h30, às 7 horas, venha visitar-nos, venha cultivar, pedir ao Senhor a graça de ter uma vida de oração. E Nosso Senhor não toma a decisão de escolher os 12 apóstolos sem antes rezar. E então Ele escolhe inclusive os santos de hoje, São Simão, São Judas Tadeu, são frutos da oração. A hierarquia da igreja é fruto da oração do Senhor há 2000 anos atrás. O nosso arcebispo, os bispos atuais, é fruto da oração do Senhor, que escolheu os apóstolos, e dos apóstolos veio os bispos. Por isso que a igreja é uma instituição divina. Então não acredite nesse clichê que religião não salva, que isso é mentira. Cristo fundou a igreja católica, apostólica. Essa é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e constituiu uma hierarquia. A hierarquia através, primeiramente, dos apóstolos, depois os que sucederam os bispos, para sua igreja ser sinal de salvação. Então a igreja é sacramento universal de salvação, porque Cristo Jesus, que é nosso Senhor e Salvador, salva através do ministério da igreja, principalmente os sacramentos. Por isso é preciso ter uma vida de comunhão na igreja. Não somente uma vida de oração pessoal, mas uma vida de oração comunitária, porque o que é que acontece? Nosso Senhor tem uma vida de oração pessoal e depois, logo em seguida, tem uma vida de oração comunitária. Vai servir o povo. As pessoas são curadas, as pessoas querem ouvir a palavra de Jesus. Ele vai rezar com o povo. E Nosso Senhor cura os doentes, Nosso Senhor ensina aqueles que estavam famintos pela sua palavra. A multidão procurava tocar Jesus, porque dele saiu uma força e curava a todos. Nosso Senhor vai ao encontro do povo, ou seja, devemos orar pessoalmente e comunitariamente. É esse o convite do Senhor neste Evangelho. Que possamos ir ao encontro do Senhor, pessoalmente, comunitariamente, através de uma profunda vida de oração, a exemplo do Senhor, o Cristo orante, o Divino Mestre. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.